Olha, rapaz, apareceu um barulho novo aí, hein, Leandrão? O que é isso aí? Antigamente falava só os agora falou assim, bico de um também. Eu acho que foi negócio de transcrição aqui. Apareceu até uma luzinha azul ali que eu nunca vi. Acho que isso daí é porque ele escreve o que o senhor fala, mas sai tudo errado, né? Ainda também em teste ainda. Ainda mais eu com meu português, né? Assim, apurado, mineirês, assim, quase um americano. Mas vamos lá. Bom, vamos começar a nossa primeira aula. E eu quero começar essa aula com uma pergunta. Calma, como todos vocês já sabem do assunto, respondam um cada vez. Levante sua mão, eu te chamo e você responde. Tá? Vamos lá. O que é ser um sacerdote? Aguardando a sua resposta. Ser um canal de Deus. Nossa, um canal de Deus. Tá bem longe. Ó, o William diz que é Sacerdote é aquele que leva as demandas do povo para Deus. Tudo bem. Esse acertou 1%. Porque esse é o sacerdócio levítico. Mas é um dos níveis de sacerdócio. Vocês conseguem entender que, obrigado, William, obrigado, Emanuel, por falar. Os demais, eles sabem, não quiseram nem arriscar. Gente, eu não sou um ignorante, tá bom? Quando eu perguntar, pode ficar tranquilo, não vou te humilhar, não vou fazer nada. Vamos participar, porque senão a gente não aprende. E é bom porque a Manu falou algo que faz parte do que é o sacerdócio. O William falou outra coisa que faz parte. E maravilha. Agora, ninguém mais quer arriscar a chutar o que é ser um sacerdote? Vamos lá, galera. Não tem medo de errar, não. Aquele que ministra diante do Senhor? Aquele que ministra diante do Senhor. Bom, uma parte também do que o sacerdote faz. Mais alguém? Fala, Dani. Ela falou aqui pra mim, eu liguei o microfone, ela saiu correndo. O que ela falou? O que você falou? O que você falou, amor? Ih, saiu correndo, pastor. Ai, gente, vocês... o orgulho precede a queda. Nenhum orgulhoso aprende, porque o orgulhoso acha que sabe e tem medo de não saber. Porque ele já está esperando a aprovação de alguém. Não seja assim. É melhor dizer, eu não sei, eu acho que é isso, e eu quero aprender, do que ficar com vergonha. Para de ser tonta, Dani e demais. Quando eu falo Dani aqui, tem que tomar cuidado, que tem umas 3 agora. Dani e Matheus, acho que a criatividade das mães na época era pouca, então todo mundo chamava José, Matheus e Dani. Fala, Ser Matheus. sacerdote é onde você governa onde você está, no seu trabalho ou na sua cidade. Você tem uma atuação de governo? Isso já faz parte do reinado, sacerdote e rei. Aí você já entrou na atmosfera do reinado, que é um assunto lá na frente. Mas o sacerdócio, ele vive pelo legado, pastor. Ele vive pelo legado. O que seria viver pelo legado? No Brasil? Ele vive sobre as pessoas que estão acima dele. Sobre um legado que vem sobre você, entendeu? Sobre Cristo. Tá. Entendi o que você quis dizer. Deixa eu traduzir. Você disse que o sacerdote é aquele que ministra a partir de um legado que foi derramado sobre ele. Tem um ponto nisso aí, na questão, na ordem de Melquisedeque, tem a autoridade legada, né?
mas também está longe de ser a resposta simples que eu vou dar para você. Valéria. Pastor. Valéria. Pai, eu acho que é alguém que tem autoridade espiritual sobre alguém, uma casa, não sei, pode, eu acho. Muito bem, também faz parte, porque todo sacerdote terá autoridade sobre um local. Muito bem, mas também faz parte. Grace? Pastor, para mim, no meu ponto de vista, tanto do que é estabelecido, algo que lhe é, como a irmã acabou de falar, mas também no ato de servir. Ele transmite algo, né, que é estabelecido a ele, como ele serve também o povo para poder manter aquilo, ou seja, desde o local, a casa onde a própria irmã falou agora, que está estabelecido, e a minha linha de raciocínio é mais ou menos assim, eu estou querendo falar mais alguma coisa, mas não estou conseguindo transmitir, mas é o ato de receber, transmitir e servir, né? É mais ou menos assim, uma junção. Então, muito seria bem. representante. Representante também. Muito bem. Todos vocês têm um ponto, mas está bem obscuro ainda. Mateus? Eu acredito que sacerdote também, além de ser aquele que ministra diante de Deus, aquele também que representa Deus na terra, passando aquilo que ele recebe quando ministra diante de Deus. Muito bem, também faz parte do ofício sacerdotal. Bom, o último, Val, e já vou entrar na aula. Eu creio que o sacerdote é aquele que representa a vontade de Deus na terra. Seria, assim, resumidamente, isso. Isso aí está mais para o profeta do que para o sacerdote, mas também faz parte de um ofício sacerdotal, porque o sacerdote não representa Deus, mas revela Deus. Mas vamos lá. Não vou dizer que ninguém aqui errou. E também não vou dizer que ninguém aqui acertou, porque todos têm um ponto correto. Agora eu quero trazer a atenção de vocês para algo. A Bíblia dá um título para nós todos iguais. Todos nós aqui nessa sala temos o mesmo título: sacerdotes, reis e profetas. Profetas aqui não é do encargo de profeta, mas são de pessoas que podem falar em nome de Deus. Lisandro, desliga teu áudio, por favor. Desculpa, pai. Em paz. É que eu sei que senão depois você vai falar e vai que você solta algum barulho estranho aí, a gente vai ouvir. Voltando. Olha como que é complexo isso. A Bíblia, antes de te chamar de pastor, de apóstolo, de mestre, de profeta, de evangelista, de bispo, de presbítero, ela te dá um título de sacerdote e rei. A minha pergunta é: por que um tema que deveria de ser leite na nossa boca é tão obscuro para a gente? E tão pouco entendido e interpretado. E por isso tão pouco desfrutado. Por que o diabo se encarrega tanto de não nos deixar clareza nesse assunto? Porque a partir do teu sacerdócio virá teu reinado. E a partir do teu reinado virá a manifestação do céu na terra. Eu vou repetir. A partir do teu sacerdócio virá o seu reinado. E a partir do seu reinado virá o céu na terra. Agora você entende por que o diabo não quer que você entenda o sacerdócio? Porque se você entender o que é um sacerdócio, você vai reinar. Todavia, se você não entender, você não reina, e não reinando, não provoca nada contra o inferno. Você vai fazer coisas pela metade, mais ou menos, e talvez você viva uma vida inteira tendo alguns encontros com Deus, mas não vendo mudança nenhuma na terra. E para isso, por isso, eu não vou ser rápido nesse ensino. Toda segunda-feira nós vamos aprender. E antes de entrar no sacerdócio de todos os santos, eu vou ter que aprender com vocês aqui
o que é ser um sacerdote. Há uma regra dentro da hermenêutica teológica. O que é hermenêutica? Para quem não sabe, é a forma de interpretar as escrituras. Existem várias formas, mas nessa todas elas concordam, que é procurar a primeira menção do assunto. É procurar a primeira vez que a palavra aparece ou algo semelhante ao assunto aparece. E quando você olha para a Bíblia, você precisa entender, se tratando de sacerdócio, aonde foi que aconteceu isso a primeira vez. Quem sabe me dizer quem foi o primeiro sacerdote e como e onde aconteceu o primeiro ofício sacerdotal? Adão, no Éden. Não, no Éden. Não. Abraão, sacerdote do Deus vivo. Abraão, não. Levi. Não, Levi não. Melquisedeque. Arão. Não. Arão. Não. Todos estes... Moisés. Não. Todos esses exerceram sacerdócio. Mas o primeiro sumo sacerdote bíblico, anota aí, você que está anotando, foi Deus. Vamos entender o que é ser um sacerdote. Bom, deixa eu abrir o texto. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 2. Não, vamos ler esse aqui. Verso 8 do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se do quê? A presença do Senhor. Vem comigo. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Bom, eu não vou gastar tanto tempo lendo, você lê depois. Você conhece a história. O homem peca, o homem cai. Deixa eu te perguntar, era necessário algum tipo de sacerdócio ou reinado antes da queda? É simples de você entender. Vamos lá. Deus e Adão andavam juntos no jardim, em plena comunhão. O homem tinha acesso à presença de Deus tranquilamente e ministrava ao Senhor a partir do cultivo do jardim e era ministrado pelo Senhor na viração do dia. Toda vez na viração do dia, Deus ministrava o homem. E o homem, ao cultivar a partir desse download, adorava ao Senhor. Vem cá. Quando você está com uma dúvida hoje sobre qualquer assunto, hoje, na atualidade, o que você faz? Você pega a tua internet, vai no Google e escreve. Sim ou não? Ou só eu que faço isso? Tô com dúvida, tô com uma dor no dedinho aqui. Aí você escreve dor no dedinho. E aí o Google te dá lá no Wikipedia. Digamos que para toda a necessidade do homem, ele tinha acesso à mente de Deus. Ele tinha acesso à maior biblioteca de todas. Ele tinha acesso, assim, inimaginável a Deus. Então, Adão tinha acesso ao Wikipedia eterno. Você consegue ter dimensão do que era isso? Todo dia, quando Adão tinha qualquer tipo de dúvida, ele recorria a Deus. E Deus liberava sobre ele e ele governava a partir dessa liberação. Eu vou repetir isso todas as aulas até virar uma verdade na tua vida. Do teu sacerdócio vem seu reinado. Agora, não havia sacerdócio, por quê?
Porque você vai entender agora o que é um sacerdote. O que aconteceu? Adão resolveu que não precisava acessar essa Wikipédia eterna. Então, num dia, ele desligou a conexão. A conexão caiu. E, de repente, aquele cara que tinha solução para tudo, só por um toque, agora não sabia o que fazer com a sua nudez. Agora não sabia resolver um problema simples. Agora ele não sabia o que Deus achava. Ele, na verdade, estava com medo de Deus. Lembra do que o homem fugiu? Da presença. Então, a ideia de Adão, por si só, pela força do seu braço, foi resolver o problema do jeito dele. E ele tentou, pela primeira vez, exercer um sacerdócio. O Mateus quase acertou. Mas a primeira vez que o homem tentou exercer o sacerdócio, ele fracassou. Por quê? Vocês lembram que Adão fez? Fez folhas para cobrir sua nudez. Pegou uma roupa de folhas e cobriu a sua nudez. Então o homem teve a ideia, para mim não ter problema com Deus e ter acesso à presença dele de novo, eu irei coser folhas. Só que não era assim. Vamos ver a primeira manifestação do sumo sacerdote, Deus. O primeiro sacerdote de todos. Por quê? Não se podia cobrir pecado com coisas passageiras. Não se podia cobrir pecado sem resolver o problema do pecado. Não podia se resolver pecado sem sangue. E não podia se resolver o pecado, guarda isso aqui, ó, sem o sacrifício de um inocente. Então, a Bíblia diz que Deus pega pele de animais e cobre a nudez do homem e o coloca para fora do jardim. Quando Deus faz isso, ele estava ensinando o homem sobre o que era o sacerdócio e o que era um sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele ministrava sangue diante de Deus e cobria a nudez. Deus ali imola um animal. Um inocente morreu para cobrir o BO de Adão. Este sacrifício feito por Deus estabeleceu, então, o primeiro movimento sacerdotal. Por quê? O inocente foi apresentado, aceito. E a partir daquele momento, para conectar com a presença, o que precisava? Sacrifício, sangue de um inocente. Então, agora, a partir do sangue do inocente, podia haver reconciliação. Isso se chama sacerdócio. Então, o que é ser um sacerdote? Ministrar a Deus, ser ministrado por Ele e revelar Ele. O pastor Mateus diz, ministrar diante do Senhor, ministrar diante dos homens. Tudo bem, faz parte. Porém, o que é exercer o sacerdócio? Escreve aí em algum lugar. Apresentar um inocente. Ou como eu queria resumir essas histórias tudo, que você já se conectasse. Porque aqui eu já estou te dando uma chave poderosa para você entender o que é exercer o sacerdócio hoje. Mas vamos lá.
A partir de apresentação do inocente, então havia comunhão com Deus. O que é exercer, o que é ser um sacerdote? É alguém que se apresenta diante de Deus, sendo aceito por Ele. Agora, a forma que você se apresenta é que demanda se você é um sacerdote ou não. Porque sem sacrifício não há sacerdócio. Sem sangue não há sacerdócio. Sem um inocente não há sacerdócio. Então só há sacerdócio se você ministrar diante de Deus sangue. Ah, isso é demais, cara. Isso é demais. Porque você não tem noção. Mas para você hoje falar, Deus, eu te amo, e sentir um abraço dele, você precisa ministrar sangue diante dele. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus clama mais do que o de Abel. Porque o de Abel clama só na terra, o de Jesus clama na eternidade. E você só pode ser um sacerdote porque um inocente derramou sangue. E toda vez que você se apresenta diante de Deus, você mostra Jesus nas mãos. Você apresenta um cordeiro para Deus. E esse cordeiro te dá acesso à presença e não à ira. E a presença dele te dá acesso ao teu governo. E o teu governo vai ser expandido por todo o teu território. Isso é o reinado. Eu estou tentando dar uma aula linear, mas me perdoa, vem comigo. É impossível eu tratar isso aqui sem já ir lá para frente. Porque eu não consigo pensar que o primeiro modelo de sacerdote era Deus entregando o sangue de um inocente para revestir um pecador. E quando a Bíblia diz que a Laura e o Zanão, que a Clara, que o Valdemir, que a Valéria é sacerdote, está dizendo, eles têm um inocente na mão para se apresentar e ter acesso à presença e se tornarem semelhantes, serem justificados e se tornarem agora justiça de Deus. Você só pode dizer na terra e os demônios se submeterem e a doença ir embora e o céu invadir a terra se você apresentar um inocente no teu lugar. Você precisa entender isso. Não existe. Meu Deus, o que está pegando aí? Não existe sacerdócio sem a apresentação do cordeiro. Quem deu o modelo? Deus. Se você me perguntar qual animal Deus imolou no jardim, eu apostaria todas as minhas fichas que foi um cordeiro. Para revestir Adão, para Adão não sucumbir. Agora, ali estava entregue o modelo do que era um sacerdote, sim ou não? A partir daquele momento, Adão sabia o que era ser um sacerdote. Ou seja, para eu ter acesso de volta a Deus, eu preciso de sangue de um inocente. Ok? Então, agora, como eu disse que eu não vou gastar muito tempo nessas aulas, e quero que fique só fresco, cada segunda-feira, já estou indo para o final dela. Começa agora, biblicamente, os modelos de sacerdócio. E é nisso que eu quero que você entenda, para nós chegarmos lá no sacerdote de todos os santos, que só é possível se você entender o que eu acabei de te ensinar. Porque não existe sacerdócio sem o inocente. Agora, lá na frente, eu vou te ensinar como que você entra na presença de Deus, sendo um sacerdote nessa ordem, com o cordeiro na mão. Porque tem gente que entra com obras na mão. Não vale nada, é trapo de imundícia. Tem gente que entra com achismos, com sofismas, com idolatria, e não vai dar certo. E sem sacerdócio, sem governo. Sem governo,
Sem nada. Então, por que a minha vida às vezes não vai para frente? Porque você não entende o sacerdócio. Lá na frente eu vou te provar que você não entende isso que eu estou falando. Você acha que entende, mas não vive. E só agora eu já te mostro para você. Por exemplo, quantos de vocês, quando comete um pecado, alguma coisa, ou está com algum problema, algum erro, diz assim, eu preciso ir no culto hoje. Eu no próximo culto não posso faltar. Eu tenho que estar lá. Quem é aqui? Levanta a mão. Bom, acho que só eu e a Manuela. E alguns aqui. Quem aqui fala assim, eu preciso jejuar e orar, cara? Eu tô muito carnal. Eu preciso ler mais a Bíblia. Essa é a prova de que você não entende isso que eu estou falando. Porque você apresenta a Bíblia diante de Deus. Você vai chegar diante de Deus com as suas obras. Então, por que você quer se justificar por elas? Porque tudo que eu falei é obra. Vou no culto, obra tua. Vou orar, obra tua. Vou jejuar, obra tua. Vou ler a Bíblia, obra tua. Esse é o problema, porque que as pessoas estão feridas com a igreja, porque as pessoas estão mal com os outros, porque na cabeça deles, o problema deles com Deus tem a ver com alguém. Sabe quem você parece? Caim. Ai, meu Deus. Você não entende que o primeiro modelo de sacerdócio já tem um pau aqui, já tem um BO. E nós cometemos até hoje por não entender. E hoje, sendo livre, nos tornamos escravos. Porque quando nós cometemos qualquer erro ou qualquer coisa, assim como Adão, estamos tentando fazer folha de figueira para cobrir nossos BO. Quando, na verdade, deveríamos, por fé, pegar o cordeiro e dizer, ainda bem que o Senhor morreu no meu lugar. Pegar a Santa Ceia e dizer, examinei eu a mim mesmo e vi que não sou digno. Por isso eu apresento o sangue e o corpo que foi partido por mim e derramado por mim. Deus me justifique. Mas não. Nós vamos pelas obras de Caim. Vamos lá. A partir desse modelo que Deus mostra para Adão, de sacerdócio, então agora, o adorador só podia se aproximar de Deus a partir de um sacrifício e do sistema sacrificial. Ok? Bom, vamos lá. Caim e Abel vão sacrificar. Abel leva um inocente. Caim leva o que ele achou que deveria levar. Levou do suor do seu rosto. Levou da sua colheita. Levou dos legumes. Levou do que sobrou. Eu nem vou entrar muito aqui, porque tem 1 milhão de sermões sobre esse assunto. Só que quem prega desse assunto, pouco entende o que está sendo falado. Porque eles pensam nesse assunto mais como oferta do que como sacerdócio. E, na verdade, aqui já estávamos vendo o primeiro modelo de homens tentando se conectar com Deus de novo. Para ministrar na terra como no céu. Lembra o que Adão fazia? Ministrava na terra como modelo. O que é ser um sacerdote? Ministrar na terra como modelo do céu. Agora, ambos, Caim e Abel, estão tentando aqui exercer o sacerdócio. Vamos lá. Aqui já deu o primeiro pau da história. Por quê? Porque Caim decidiu mudar a regra do jogo. Caim decidiu que agora o sacrifício era do jeito que ele queria. E não do jeito que Deus estabeleceu. Caim decidiu que a força do trabalho dele deveria de ser aceita.
E aí Abel é aceito e Caim é rejeitado. Por quê? Porque ele não cumpriu o sacerdócio. Tá começando a entender o que eu tô te falando? Que você acha que exerce um sacerdócio, mas muitas das vezes você não é aceito. Porque você tenta fazer isso com a força do teu braço. Você tenta ser aceito por Deus por obras. Sim ou não? Seja sincero. Fala a verdade. Quando você peca, você acredita que Deus te aceita? É verdade, é verdade. Estou me identificando. A primeira coisa... desse jeito, pastor. A primeira coisa que a gente faz quando erra é o quê? Fazer o que Adão fez, se esconder. E aí, sabe o que você mais ouve hoje? É, quando eu estiver bem, eu volto para a igreja. Sim ou não? Quando eu melhorar, eu vou. Não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Você está igual a Adão e está com o mesmo erro. A gente esquece disso. Não foi Adão que fez isso? Então, o que Caim fez? Repetiu o erro do seu pai. Tentou dar folhas. E Deus queria sangue. O modelo de sacerdócio aqui, agora, é um individual. E isso vocês têm que guardar, porque lá na frente, na hora que eu continuar ensinando, você vai entender que hoje o sacerdócio é esse modelo aqui, individual. Eu não posso ser um sacerdote pela Jéssica. Eu posso ensiná-la sobre o sacerdócio. Eu posso discipulá-la. Mas eu não posso ser intermediário. Porque se eu for intermediário, o intercessor, que é o inocente, eu não sou inocente. Consegue entender? Tem gente que acha, pastor José, mais antigo aí da jornada, que ser um sacerdote, né, aprendeu lá atrás, que ser um sacerdote era você pagar o preço pelo povo. Agora, isso nós vamos aprender semana que vem, que é o sacerdócio levítico. Não o de todos os santos, não o individual. E se o José paga o preço por mim, então não é Jesus. E o sacrifício do José é perfeito? Não é. Vai ser aceito? Não vai. E é por isso que tem um monte de gente frustrada com pastores. Porque em vez de pegar o inocente, está esperando de um homem sacrificar por você. Ou de uma mulher. Então, vamos lá. Caim decidiu mudar as regras, o B.O. está instalado, e para ajudar ele mata o irmão. Desde aqui é normal você querer matar alguém que foi aceito por ter feito menos que você. Agora, é tão louco que Caim fez, gente, que de Caim a Enoque, mais de 60 anos depois, quase, não se ouve um relato bíblico de alguém que voltou para a presença de Deus. O cara fez uma arte que depois ali nas próximas passagens bíblicas, você vai ver um monte de filhos do homem, agora já não era filho de Deus mais. Agora já não tinham filhos de Deus, por quê? Só tem um jeito de eu ser filho de Deus, exercendo o sacerdócio. Então, Caim faz uma arte e, depois dele, até o nascimento de Enoque, eu quero terminar essa primeira aula aqui. Já eu abro para questionamentos, tá bom? Quando chega em Enoque, nós vamos ver um modelo novo de sacerdócio. Incrível. Que é base, lá na frente eu vou repetir isso aqui, para o meu e o teu modelo, que é o sacerdócio livre. É o sacerdócio de fé. É um sacerdócio de comunhão, contemplação. E o sacrifício agora é diferente. Vamos lá. Me ajudem, por favor. Perguntas para te fazer pensar. Enoque. Qual foi o sacrifício que ele fez? Ele andou com Deus. E aí agora? Porque para fazer o sacerdócio precisa de sangue.
Ele viveu exclusivamente para ele. Era como se fosse seguidor fidedigno, né? A Deus. Seguiu a Deus? Inclusive. Tá, mas Inclusive. A própria vida dele, eu acho, pai, que a Bíblia fala que ele não era mais. Então, ele de fato, ele morreu para si mesmo, ele era o próprio, ele entendeu e morreu para as vontades dele. Vocês todos estão certos, mas a revelação é mais profunda. Vocês são espertinhos porque vocês já aprenderam comigo de manhã sobre o sacerdócio Enoque. Mas você nunca vai... Aprende essa chave. Eu aprendi isso com um grande sábio. Nenhum sábio joga todas as pedras. Ele sempre guarda algumas. Hoje eu vou dar mais uma. Vamos lá. Por que Enoque agora é amigo de Deus, profetiza o dilúvio, condena os anjos caídos, anda nas regiões celestiais, faz a... Enoque é doideira, e você não vê Enoque fazer um altar, um sacrifício, nada. Sabe por quê? E outra, ele nem morreu. E por que ele não morreu? Enoque foi o primeiro a entender o modelo do sacerdócio eterno. Não me pergunte como, mas ele entendeu o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Por quê? O sacerdócio de Enoque tem muito a ver com o nosso. Primeiro, o modelo dele, anote aí, era pela fé. Lembra que a Bíblia diz, Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. A fé de Abraão virou um sacrifício. Consegue entender isso? E fez dele um sacerdote agora do nosso modelo, sacerdócio de fé. Enoque creu, andou com Deus e já não era. Aqui está a chave. Já não ser. Vamos lá. Ele teve fé e teve comunhão pela fé. E a comunhão trouxe o que eu chamo de contemplação. Ele viu. E a contemplação trouxe a impartição. Ele recebeu. Então ele se tornou justo. Não pelo sacrifício dele, mas pelo que ele contemplou. Agora, existe um modelo de sacrifício de Enoque que tem a ver comigo e com o teu. Você sabe qual é? Essa é a chave. Sem sacrifício não tem sacerdócio, ok? E eu vou te dar a chave agora do teu sacerdócio, porque você ainda que eu te expliquei que você apresenta Jesus, mas você está vendo sangue aí na tua mão? Você está matando cabrito? Você está matando boi, rolinha? Não. Então, qual era o modelo do sacerdócio de Enoque? E qual era o modelo sacrificial dele? Comunhão. A Bíblia diz em Romanos que sacrifício vivo, santo e agradável é o modelo do nosso sacrifício. E qual era o modelo do sacrifício de Enoque? Sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso quer dizer, pastor? Bom, a Bíblia diz... É porque ele não morreu ainda, né, também. Essa eu não entendi. Enoque não morreu ainda. Mas quem está falando que ele morreu? Sacrifício vivo. Santo e agradável. Ok? A Bíblia diz que o que é isso? É dar o seu corpo como oferta. E não quer dizer que você vai morrer, passar a corda no pescoço ou ir para a cruz. Está querendo dizer que agora você não tem mais vida, você perdeu ela. Você entregou ela.
aquele que perder a sua vida, acha lá. Enoque andou com Deus e já não era. Não era o quê? Não era mais Enoque. O sacrifício dele era o mesmo que o meu e o teu sistema. Obedecer, deixar o meu eu e caminhar com ele, aonde quer que ele vá. Enoque sacrificava tempo e espaço. Como assim? Todo o tempo dele agora era entregue à vontade de Deus. E ele ia aonde Deus queria. E cada vez que ele se movia por fé naquilo que Deus dizia, ele estava sacrificando. E por isso ele já não era. E por isso ele não morreu. Por quê que ele não morreu? Porque você morre. Alguém aqui morre? Sim, Você todos pode... nós morremos. Não, ninguém aqui morre. Essa é a mentira do diabo para você. Não se pode morrer aquilo que já está morto. Você não morre mais. Você troca de corpo. Mas o que Jesus fez ao se sacrificar foi remover a morte. O dano da tua morte eterna. Da morte eterna. Por que Enoque não morreu? Está eternamente vivo. Porque ele contemplou o sacrifício eterno. Agora, tinha algum sacerdote para apresentar oferta, alguma coisa para Enoque? Não. Tinha alguma igreja para ele frequentar? Não. Tinha ele, Deus, e a conexão céu e terra. E ainda que a Bíblia, né, tem o livro apócrifo de Enoque, que te daria muitos detalhes, mas biblicamente tem poucos versículos, mas o que tem já basta. Porque diz que Enoque andou com Deus. E andar com Deus era o maior sacrifício que você podia fazer. Porque, diferente da pessoa que acorda cedo e faz o que quer, Enoque não fazia o que queria mais. Ele tinha dono agora. E o dono dele justificava ele. Então, o modelo de sacerdote agora, individual, passa por Enoque. E vai chegar lá em Abraão, que também, pela fé, ele levantou o altar, ele sacrificou, ele ofertou, ele dizimou, ele venceu batalhas e rendeu ao Senhor. E governou e inaugurou o próximo sacerdócio, que nós vamos terminar aqui e entrar semana que vem, que é o sacerdócio nacional e o sacerdócio que a gente conhece como levítico. E aí nós vamos trabalhar sobre a lei e vamos descobrir o quanto nós operamos nesse sacerdócio e não nesse que deve de ser o correto. Lembrando que Enoque é só uma sombra. Nós ainda vamos falar sobre o sacerdócio tribal, o sacerdócio de Melquisedeque, que é o meu e o teu sacerdócio. E toda segunda-feira nós vamos mergulhar. Mas essa primeira aula, eu queria que vocês entendessem o que é um sacerdócio, os primeiros modelos de sacerdócio e o primeiro modelo que começa de uma forma profética a apontar para o nosso modelo, que é o sacerdócio pela fé. Você não mata Jesus, você crê que ele morreu. Amém? Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente, o carnal não pode entender isso. Então, o teu sacerdócio é pela fé do Cordeiro. E quando você chega a Deus, você tem fé que o Cordeiro que morreu te representa para te revestir. E uma vez revestido, você pode estar
baixando o download novamente do Wikipedia Eterno Deus. Porque o Wi-Fi que tinha caído, o sacerdócio reconecta. Conseguiram entender isso? Vamos às perguntas. Perguntas. Pastor, só tem a ver, só que é um pouco mais curiosidade. Condenar a si mesmo, você crê que Deus não te condena, mas condenar a si mesmo também pode ser imputado como falta de fé? Com certeza. Na verdade, é muita fé no diabo e não em Deus. Se condenar é o que Adão fez. Se condenar é o que a maioria a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai mostrar. Quem se condena porque tentou resolver seu problema e não conseguiu. Então, em vez de tentar se condenar, só se rende. E a pessoa só se condena por quê? Que eu me condenar, eu fiz errado. Deus quer remover a culpa pelo sacrifício correto. Bom, perguntas sobre o sacerdócio. E quero saber se entenderam o que é a primícia de ser um sacerdote. Pastor, a gente pode colocar de uma forma assim, por exemplo, se você, tua alma são vontade, desejo, emoção, sentimento, intelecto, as faculdades básicas da alma, né? Quando você rende isso, que é invisível, mas tangível, quando você, por fé, por consciência, né, que são faculdades do espírito, você rende isso, você exerce um sacerdócio. Sim. Esse é o sacrifício vivo. Você não se corta, você não se bate, você não fica horas de joelho no milho. Você crê. Porque se você deixar a alma governar, ela governa. Se deixar os desejos, as vontades, sentimento, o intelecto, que é, no caso de razão, se você começar a deixar, ela começa a governar. É igual a mulher dentro de casa. Se você deixar, ela manda em tudo, né? Aí... mesmo não deixando, a minha ainda manda. Pois é, mais ou menos assim, né? Entender assim. E aí você, pela fé e consciência, né, que são duas faculdades do espírito, eu diria assim, do espírito vivificante, aí você comanda sobre a alma. E aí você exerce um sacerdócio individual e santo. Posso ver dessa forma. Vamos lá, pela ótica correta. Está quase certo, mas tem uma confusãozinha aqui. Isso que você falou se chama governo. Você governa os seus 5 sentidos pelo teu homem espiritual. O teu sacerdócio é teu homem espiritual diante de Deus, coberto de sangue, por um inocente. Fé no sacrifício de Cristo é a primícia do nosso sacerdócio. Eu creio que ele morreu no meu lugar. Eu recebo esse sangue. Eu me apresento diante de Deus. E o meu homem espiritual vai receber agora comandos e ensinamentos de Deus. E agora vem a primeira parte do governo que eu vou falar lá na frente. Mas antes de governar na terra, você precisa governar você. E aí o governo se dará quando você começa agora, a partir do sacerdócio, exercer governo sobre as suas emoções, seus 5 sentidos que te conectam com o mundo, e agora você vai começar a liberar o céu na terra, porque só eu e você temos céu e terra dentro de nós. Então, a ordem é sacerdócio e rei, né? Sacerdócio e rei. Não tem como separar os dois. Todo sacerdote reina e todo rei nunca vai reinar sem sacerdócio. Se ele reinar sem sacerdócio, ele é um rei natural, por ordens naturais.
Pastor, então quer dizer que as pessoas que vivem no velho pacto, elas nunca entenderam verdadeiramente o sacerdócio. Não, porque o antigo pacto, aí nós vamos falar mais na segunda-feira, que é o pacto de Levi, ele é um pacto ritualístico, geográfico, depende de pessoas, depende de terceiros, você tem intermediários, e você nunca vai alcançar a presença plena, você vai sempre precisar de alguém. Muitos de vocês não conseguem orar sozinhos, precisa de um pastor orar, você orar junto para sentir Deus. Precisa de um líder, precisa de uma canção, precisa de alguém cantando. Se você precisa de qualquer coisa para se conectar com Deus que não seja Jesus, reveja seu sacerdócio. Entendeu, Dan? Entendi. Eu já tive várias escolas e tudo assim, mas eu só fui entender mesmo na escola, sabe? Na escola de realinhamento, que eu pensava que eu estava vivendo uma coisa certa, mas na verdade não estava. Eu estava totalmente no primeiro Adão, não estava no novo pacto. O primeiro Adão foi alma vivente. O segundo é espírito vivificante. Pai, e nessa questão também, por não entender o sacerdócio da maneira que o senhor está colocando para a gente, é na onde entra muito dos abusos dentro das igrejas, né? Claro, mas o abuso nas igrejas, vou te falar a pura verdade, ele é muito mais das pessoas quererem e se permitirem do que dos próprios líderes. Já havia ditado que quando dois não quer, não beija. Então, as pessoas querem um sacerdote, querem que você chegue a Deus por elas, querem que você seja o Moisés na vida delas, querem que você abra o mar para elas, querem que você exerça a tua fé sobre elas. E aí depois, quando acontece alguma coisa, dizem, me abusaram. Mas te abusaram porque você é dependente, você tem terceiros. O intuito desse ensino é conectar vocês diretamente a Deus e mais na frente ensinar a reinar nesse sacerdócio livre, disponível para todos e que todos podem viver de uma maneira sobrenatural. Alex? No caso, pai, então, tipo assim, entendendo de maneira, não sei se está correto, mas a graça, ela anda de mão dada com o sacerdócio. É impossível você não viver um sacerdócio sem entender, é que é difícil você falar a palavra entender, mas é você desfrutar da graça. Porque que nem Paulo fala pra gente, quando você pecar, você vai ter o perdão, mas toma cuidado com a acusação. Então, é exatamente como se fosse assim, você pecou, se afunda na graça, porque o inimigo vai querer te apontar, vai querer te acusar, e se você está coberto pela graça de Jesus, você vai conseguir vencer essa acusação. É mais ou menos isso, exercendo sacerdócio dessa forma seria, né? Uma graça junto, né? Caminhando, sendo coberto pela graça. É isso aí, entender o sacerdócio, porque quando Deus faz o primeiro modelo de sacerdócio, ele cobre Adão com graça. Ele podia fulminar Adão ali, mas a misericórdia dele cobriu. Agora, a consequência do ato teve muito que fazer. Adão teve que colher, mas a presença de Deus ainda estava acessível. O que o diabo quer? Alguém falou sobre culpa aqui. Não lembro agora. Mas o que o diabo quer é que você se sinta tão culpado que você afasta. Caim vazou. Ele pediu uma marca e vazou. Adão se escondeu. Agora, Abel se aproximou. Jacó se aproximou, virou Israel. Abraão se aproximou, voltou para Canaã. Davi, Saul se afastou, perdeu o reinado. Davi pecou, se aproximou, recebeu sobre o casamento da desonra, Salomão, o filho da honra. Então, assim, a graça vai sempre ser o carro-chefe do nosso sacerdócio. Zanão?
Ô pai, então eu vou ver se eu entendi resumidamente aqui. O nosso sacerdócio hoje, ele se resume assim, é uma conexão nossa com Deus pela nossa fé, pelo sangue que foi pago na cruz por Jesus, que era o nosso cordeiro imolado, inocente, e através da nossa fé no sangue de Jesus, o nosso sacerdócio vem através disso, é isso? Resumindo? Quando te falarem para você, você é um sacerdote, você diz sim, eu ministro sangue diante de Deus e tenho acesso à presença. Agora, eu sei que isso parece, resumo simples, mas não. Todo mundo aqui tá louco para saber como fazer dinheiro brotar, como fazer o negócio prosperar, como que eu vou governar, porque o homem está preocupado com isso. Deixa eu te dizer, ame o seu sacerdócio, ame a presença. Feliz é o homem que se perde no seu sacerdócio. A mulher sacerdotisa que está ali. Lembra de Enoque, contemplação. Eu estou contemplando, eu estou nele. Um homem perdido em Deus nunca será achado pelo diabo. Essa é boa, hein? Um homem perdido em Deus nunca será achado pelo diabo. Então, se perca na graça, no amor. E aí você vence seus pecados, seus problemas. É o filho pródigo. Volta para a casa do pai. Deixa ele te limpar, deixa ele fazer. Agora você não pode ir com mãos vazias, você precisa ir com o cordeiro. E o cordeiro é Jesus. Consegue entender? Agora, esse sacerdócio é o que todos nós tínhamos que ter na ponta da língua, quando nós pensamos em ser sacerdotes. E depois o reinado. Porque todo mundo quer um comando. Eu recebo diariamente pastor, me ajuda, eu preciso de um direcionamento nisso. Preciso de um direcionamento naquilo. E claro, como um profeta, eu tenho direcionamentos. Mas muitas pessoas não querem a presença, querem só o governo. Querem governar sem sacerdócio. E esta é a causa do fracasso. Sabe aonde está o modelo de governar sem sacerdócio? Em Levi. Que tinha alguém que fazia por você. E é mais fácil, pode acreditar. Por quê? Qual que é mais fácil? Você, pastor, ora por mim aí, me dá uma palavra. Ou você dizer assim, Deus, eu vou ficar aqui e me trancar aqui até que você se torne absoluto em mim. Até que meus olhos vejam você, até que minhas mãos sejam você, até que os meus passos sejam você, até que eu e você sejamos um. Qual que é mais fácil? Nós vamos falar semana que vem sobre o desejo de Deus em todos serem sacerdotes. Está lá em Levi. E todos escolheram um reino com sacerdotes, em vez de ser um reino de sacerdotes. Isso é bíblico, está em Êxodo. Deus chamou a todos para serem sacerdotes. E eles falaram, vai Moisés. Quando eles falaram, vai Moisés, eles disseram, queremos um reino com sacerdotes. Alguém, Moisés, vai você. Fala você com Deus. Você vai suportar os desafios que a presença te traz. Por que você não quer ir? Porque toda vez que você exercer seu sacerdócio, vai ter que ser ofertado algo. Algo vai ficar. Algo vai mudar. E as pessoas não querem isso. Elas querem que alguém vá no lugar delas e traga a resposta. Nossa ordem, o véu se rasgou. De cima a baixo. E agora é para todos. E não adianta mandar terceiros, não funciona. Então, assim, terminando. Sacerdote é o amor do coração misericordioso, sei lá, não entendi. Alguém falou alguma coisa. Alguém levantou a mão? Fala, Grace. Eu fiz aqui um esboçozinho, pastor, só para me ver se eu estava seguindo a linha certa, porque
Eu entendi assim, que a partir de um modelo do sacerdócio, através do sacrifício do inocente, surge o sacerdócio individual, né? E que se resume em dar o seu corpo como uma oferta, vamos supor. Onde hoje não sacrificamos mais um inocente e sim entregamos a nossa vida. Se resume a isso, basicamente? Isso. Porque é uma junção de Melquisedeque com de Enoque. Melquisedeque e Enoque é o mesmo sacerdócio. Vocês vão entender depois. É o sacerdócio da fé. Sim. Todos os homens de Hebreus 11 são modelos de sacerdócio pela fé. Eles viveram um sacerdócio pela fé. Todos ali em Hebreus 11 tem um resumo geral do sacerdócio da fé. Então ali tem vários. Noé, Enoque, Abel, Moisés. Moisés é o cara que trouxe a lei e não viveu na lei. Davi, por aí vai. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas olha que lindo. Completando o que você disse. Fala de novo o que você disse. Falei o seguinte, que a partir de um modelo de sacerdócio, através do sacrifício de um inocente, surge o sacerdócio individual, que se resume em dar o seu corpo como oferta, onde hoje não sacrificamos mais um inocente e sim entregamos a nossa vida. Aí sim, faltou uma coisa. Entregou a vida para quem? Para Cristo, né? Para Deus. Porque é como se, no meu pensamento é assim, ele oferta, é um sacrifício, mas é um sacrifício que ele oferta a quem? O Ser Supremo, a Deus. Em prol de um bem maior, de algo que ele está querendo alcançar. Tá perfeito. Só falta completar. Nosso sacerdócio não entrega cordeiro, se rende ao cordeiro. Oh! Quando você diz, agora é sacrifício vivo, eu me entrego a quem? Ao sacrifício dele. Eu me rendo a esse amor. Eu aceito o cordeiro. Eu aceito o sangue que fala mais do que de Abel. Eu aceito o sangue que é maior do que de bodes, de cabritos e de rolinhos. Eu aceito o sangue que rasgou o véu e penetrou a eternidade e fala eternamente diante de Deus. Isso é aceitar a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é isso. O que é para nós hoje ser um sacerdote? É ir a Deus, entregue a Jesus. Agora, calma, essa é a primeira aula, nós vamos falar mais, porque agora nós vamos trabalhar o sacerdócio levítico, eu vou trazer algumas coisas mais teológicas, mas depois eu quero te falar da contemplação, da impartição. Todo sacerdote precisa contemplar e receber para depois liberar. Você não pode liberar o que você não tem. Mas isso fica para a semana que vem. Essa foi nossa primeira aula aí. Espero que vocês tenham aprendido sobre o sacerdócio. É que é muito difícil você dizer sacerdote é isso. Por isso que no começo todo mundo falou um pouco, eu disse, está todo mundo com um pouco de razão. Mas o modelo de sacerdócio é esse. Apresentar um inocente, sangue inocente a Deus, ser aceito novamente e estar na presença dele. Isso é exercer o sacerdócio. Estar na presença dele. A partir de um inocente. Ponto final. Daí para frente, demais coisas, nós falamos várias coisas. Amém? Espero ter abençoado a vida de vocês. Segunda-feira nós continuamos nesse assunto. Eu sei que não tem nenhuma profecia, nenhum fogo, nenhuma glória, mas se vocês entenderem essa premissa, a hora que eu começar a falar sobre governabilidade, e que vocês são portais de glória, e começar a tirar vocês agora do sacerdócio, do secreto, e soltar vocês na terra que está aguardando com ardente expectativa, só nós aqui vamos causar uma revolução nessa nação. Então é a profecia, mas tem uma águia branca, velha, ensinando a subir a montanha. E de nada que você falou, José.
Por exemplo, que não tem uma profecia, mas tem uma águia branca, uma águia experiente ensinando a subir, chegar ao topo da montanha. Amém. Essa profecia é para mim? É. Bom, recebo. Não, eu só entendi profecia, eu achei que era para a sala, para mim. Mas amém. Essa é a missão dessa pessoinha aqui. Com todos vocês e com as pessoas que eu estou tentando acordar. E creio que é a missão da nossa cobertura essa temporada. Trazer as pessoas para o mais alto lugar. Para governar de cima para baixo. Então se preparem para não governar por técnicas naturais. E as águias só estão a partir de um determinado nível, né? Da montanha. As águias. As preciosas águias. Mas é isso. Ótima noite para todos. Beijão. Ótimo dia, sei lá. Tem gente, sei lá que horário que tá para cada um. Mas segunda-feira continuamos e aí vamos entrar sobre o sacerdócio levítico, sacerdócio tribal, sacerdócio paternal. Isso é muito bom. Lembra de Jó? Nós vamos começar aqui, ó. Segunda-feira vamos falar sobre o modelo de sacerdote paternal. O pai cobrindo os filhos. Todos os modelos de sacerdote apontam para Cristo. Nós vamos trabalhar vários modelos de sacerdócio e depois nós vamos subir alto, receber e liberar. Valeu, jubileu! Até mais! Benção,